Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz a todos. Retomando aí a nossa lição 13, a continuidade do tema, onde vamos estar trabalhando o servo do Senhor, que é a parte 2 da lição. Nós tivemos estudando, a leitura diária na segunda-feira, ali no livro de Efésios, no capítulo 1, versículo 3 a 14, onde a leitura nos remeteu como servos escolhidos de Deus, separados, para o propósito de adoração a Deus, né? Então, Deus ele nos coloca num patamar, como está escrito lá no livro de Gênesis, quando Deus faz o homem e a mulher, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, esse caráter de Deus que está em nós, na nossa formação, nós sabemos, pelo que Deus coloca na sua palavra lá em Gênesis, que essa imagem de caráter, de ética e de personalidade humana foi manchado com o pecado, com a desobediência de nossos primeiros pais. Então, por conta dessa condição que foi pega pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, herdamos essa questão da morte, né? Porque Deus tinha anunciado que a eles que pudessem usufruir de todas as coisas à sua volta, né? Comer de tudo do bem e do melhor, viver bem, mas não tocasse na árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Não pegasse naquele fruto, mas aquilo acabou sendo uma ferramenta como é que eu vou colocar, de cobiça de Adão e Eva. Quando fazemos essa leitura, nos parece que de imediato Adão e Eva foi lá e pimba, pegou, não. Certamente levou um tempo, né? Isso sendo trabalhado na sua consciência, nos seus corações, até que Satanás viu o momento propício para induzir a mulher, e depois a mulher induziu o homem. E assim o pecado da morte veio sobre todos nós, essa morte espiritual, que com o advento de Jesus Cristo, que foi uma promessa desde aquele momento, né, de que nós seríamos salvos, nós seríamos resgatados pelo Senhor, e isso aconteceu em Jesus Cristo, depois de todo um preparo ao longo da história do Velho Testamento, de uma nação separada, de toda aquela analogia com sacrifícios, perdão por pecado, Deus nos mostrando como é que seria os nossos passos diante de seus olhos, de sua face. Então nós colocamos isso, qual seria o procedimento dos servos, daqueles que foram separados pelo Senhor para servir em espírito e em verdade. Então nós temos essa analogia toda no Velho Testamento até chegar no Novo Testamento, e o nascimento de Jesus Cristo ali veio nos dar essa dinâmica de salvação para a nossa vida, de libertação para todos nós. E Jesus ainda continua nos ensinando como servir, como ser servo. E a leitura de Lucas aqui não vai falar nada mais, nada menos do que o próprio Cristo, do que o próprio nascimento. Qual o melhor exemplo, o maior exemplo que nós temos, senão o do nosso próprio Senhor Jesus Cristo como servo do Senhor. Um Deus que se fez filho, viveu entre nós em carne, abriu mão de toda a sua glória e teve todo o sentimento, toda a condição humana que todos nós temos, desejos e vontades. O nosso Senhor teve todas essas coisas, então Ele conseguiu vencer o pecado, nos mostrando que nós também podemos vencer esse pecado com Ele e com o Seu Espírito que habita em nós. Em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38, que é a leitura diária proposta, fala sobre a predição do nascimento de Jesus. Então o Senhor escreve assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Esse versículo 27 aqui, nós temos que atentar para uma frase aqui, uma palavra em que o autor coloca a virgem desposada.
que significa isso? Significa que isto era um compromisso da época em que, depois de firmado, esse compromisso estava selado, né? Só o divórcio é que romperia esse compromisso. Estar desposada aqui no caso não significava que ela já morava com José, já estava ali coabitando com José. Isso ainda não tinha acontecido, mas ela já estava desposada porque já era um compromisso selado. Diferente dos nossos dias hoje, né? A pessoa fica noiva e depois, logo em seguida, acaba casando e tal, né? E muitas vezes as pessoas fogem a esse compromisso de se resguardar até o momento em que possam estar morando no mesmo teto, devidamente casados, né? Os dias de hoje estão bem diferentes, mas a Bíblia prescreve desta forma e nós, como crente, temos que, como crente, como servo de Deus e serva de Deus, temos que preservar o corpo até o momento adequado em que Deus nos dá um amado ou uma amada para coabitarmos juntos, morar no mesmo teto e ali criar filhos, né? E por aí vai. Então, isso aqui é uma coisa interessante, desposado. Então, antes mesmo de estar vivendo debaixo do mesmo teto, já era um compromisso que José tinha com ela, e esse compromisso só era rompido com o divórcio. É como se ela estivesse casado, só que ainda não estava no mesmo teto. Isso daí iria acontecer. É muito importante isso, muito interessante. Então o versículo 28 diz: E entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Porém, aqui a gente também precisa dar um alerta. Aqui, nessa tradução, ela é chamada de favorecida, né? O autor traduziu a palavra grega como favorecida. Talvez na sua Bíblia esteja cheia de graça, né? Cheia de graça. Agora, essa questão, o que acontece? Não quer dizer que Maria era a detentora da graça, aquela que dava a graça. Maria recebeu a graça, né? Ela recebeu a graça, foi alguém que Deus viu, que entre tantas mulheres no planeta, que ela seria a favorecida, que ela seria a escolhida, seria a serva ideal para Deus, para ter a semente de seu filho, né? Ali. Então Maria concebeu a Jesus virgem, ela não teve relações sexuais nem com José e nem com nenhum ser divino. O Espírito Santo colocou a semente da vida nela. Se a gente pensar como alguns pensam, mas como é que pode isso sem haver coabitação? Então a gente tem que chegar lá em livro de Gênesis, quando Deus faz o homem e a mulher do barro e coloca ali o fôlego da vida. Então, se Deus é maravilhoso, Ele faz o que Ele quiser. Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, isso é lindo demais. Então Ele, pela graça, concedeu que Maria ficasse grávida sem a concepção, sem que houvesse a relação carnal. Então ali ela passou a gerar Jesus, o Filho de Deus, no seu ventre, que era a promessa do nosso Senhor Jesus, nosso Deus, que viria né, da parte dele, nascida de mulher, que era Maria. Então isso é tremendo para a nossa vida. Então Maria, ela recebeu graça. Então ela não é detentora da graça, não é que dá graça às pessoas. Ela recebeu graça assim como nós também recebemos graça na nossa caminhada, na nossa vida, né? E ela aqui foi uma mulher de grande peso na história bíblica, dentro não só desse momento em que ela é separada por Deus para ter o Filho Divino, mas também na sua conduta, na criação de Jesus e seus filhos, e na sua postura diante da caminhada de Cristo e dos apóstolos. Foi tremendo, ela foi uma mulher muito importante. Ela foi uma serva de Deus, uma verdadeira serva do Senhor. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir estas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar
no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Eis que conhecerás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Está vendo aqui? Coisa importantíssima isso. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Aqui está a serva do Senhor. Servo é aquele que sempre estará pronto para a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro servo do Senhor. Esse é o verdadeiro servo. O texto não nos deixa enganado diante dessas circunstâncias. Talvez vocês, mulheres, possam se pensar assim: como é que seria essa situação na minha vida? O anjo do Senhor vir sobre mim e dizer que eu estaria esperando um filho de Deus, recebendo desta graça. Como é que seria a sua vida? Nesse tempo, parecer grávida diante dos homens e as pessoas entenderem como Maria entendeu: Senhor, mas eu não dormi com homem nenhum. Como explicar isso às pessoas? Não tem como explicar. Não tem como explicar às pessoas. Se a gente for ver o restante da leitura, o contexto, José, quando soube da situação, José se afastou de Maria. Ele não fez escândalo, porque sabia que toda mulher que entrasse em fornicação ou adultério, ela, apesar de não ter ainda coabitado com José, mas já era desposada de José, estivesse grávida de algum outro homem, seria apedrejada, tanto ela quanto o filho no ventre. Isso era a lei de Moisés. Duro, né? Duro quando a gente faz a leitura da palavra e às vezes não consegue entender desta forma, porque era assim que acontecia naquela época. Era desse jeito. E José se afastou, ficou quieto, até que o anjo veio em sonho a ele e explicou a ele toda essa situação. E José entendeu. José entendeu porque José era um homem de Deus também. Porque se ele não fosse um homem de Deus, ele não ia crer nessa teofania, né? Onde Deus aparece em José em sonho para falar sobre o acontecido com Maria. E ali ele se volta para Maria, casa-se com ela e sai da cidade para protegê-la, porque naquele momento ainda a barriga, né, ainda não tinha aparecido, né? Então acredito que nos dias de hoje seria também muito difícil de explicar isso para as pessoas. Mas um servo ou uma serva não foge dos desígnios de Deus, porque é Deus que cuida e trata e dá toda a condição necessária para que as coisas caminhem, né? Um servo, ele é humilhado. Ele é humilhado. Certamente Maria, ela se sentiu humilhada quando José a abandonou naquele primeiro momento. Deve ter sofrido por demais. O que ela faria daquele momento em diante, grávida, sem esposo? E provavelmente poderia ser apedrejada ou rejeitada. Mas Deus cuida dos seus, sempre. É difícil caminhar? É difícil caminhar. Então, através do que a gente vê nessa leitura de Lucas e a leitura anterior de Efésios, que nós somos separados, predestinados, escolhidos por Deus, e temos em nós, dado por Deus, o arbítrio de fazer as nossas escolhas. Como servo de Deus, a palavra dizendo que temos que caminhar debaixo de sua vontade, de sua autoridade, temos o arbítrio de fazer as nossas escolhas. De fazer as nossas escolhas. Deus nos dá essa condição,
né? E como servo nós possamos estar pensando sobre a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, se realmente estamos servindo ao Senhor de acordo realmente com a sua vontade e com aquilo que está na palavra de Deus. Nós temos aí as igrejas que congregamos, né? No caso a Igreja Batista em Água Branca. Será que estamos servindo ao Senhor a contento em nossas igrejas? Não estamos fugindo de nossas responsabilidades? Porque servir ao Senhor não significa que eu preciso ter um público, ou melhor, eu preciso ter uma movimentação de público ao redor de mim. Porque quando a gente vai pegar as leituras aqui dos contextos bíblicos que tem, que são muitos, e a própria leitura da revista, nós não buscamos glória para nós mesmos. Diferente de que alguns acabam querendo buscar, na verdade, buscar louvor para si, engrandecimento para si. O servo não busca isso, né? O servo ele não está atrás dessas coisas, porque nós como servo nós temos uma vida ministerial, né? Um ministério de servo, e a gente vai ver ali que a lição ela nos retrata Jesus Cristo como um verdadeiro servo. Foi homem como nós, nos retrata como assim, e que nós possamos aprender com essa leitura o que é que realmente ser servo. E veja bem, ser servo não é estar em culto o tempo inteiro, ali, glória, glória, glória a Deus, aleluia, ou estar com o microfone na boca falando, ou cantando ou louvando. Ser servo é servir. Enquanto nós estamos ali prestando o culto na palavra, prestando o culto no louvor, prestando o culto ali, ouvindo quem fala sobre a palavra, nós estamos adorando. Nós estamos adorando ao Senhor. Um momento que paramos para adorar e para crescer e aprender, também em EBD. Ser servo é ser ativo, é estar trabalhando, é estar envolvido com a obra missionária, envolvido com as obras internas da igreja, envolvido com nossos dízimos e oferta, envolvido com a administração dos recursos da igreja, para que seja salutar para todo o ambiente que ali acolhe pessoas, e salutar para todo o ambiente externo, porque são através dos dízimos e oferta que nós fazemos as missões, os trabalhos. Enfim, tem tanta coisa a ser dita e tão pouco tempo para ser usado. Mas que Deus abençoe a todos nós, e cada um de vocês, meus queridos, possam pensar a vida de vocês como servos e servas do Senhor, muito mais além do que as quatro paredes que nos abriga do sol e da chuva. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?